Então a gente já sabe o suficiente para começar essa mudança. E geralmente a gente não iniciou essa mudança por não ter confiança ainda, por não entender direito, ou por não ter essa certeza de que vale a pena iniciar a mudança. Então, a partir do momento que eu entendo o que é uma vida terrena, quando eu compreendo que uma vida aqui na Terra é um aprendizado e não uma competição, que eu vim aqui para aprender algo que eu não aprendi em outras existências, quando eu entendo que o amar ao próximo como a si mesmo é uma lei universal de causa e efeito, que tudo que eu faço para o próximo na vida seguinte ou em alguma vida seguinte eu vou viver na condição desse próximo e vou ser tratado da mesma forma como eu tratei ele. Se eu entendo isso, que é uma lei universal, que a gente está atrelado a essa lei, aí eu começo a mudar. Eu sei que vale a pena. Eu entendi as regras do jogo, as regras da vida. Então a gente precisa fazer mudança. Tem muitas coisas para rever. Hábitos, vícios, culpas, medos, condicionamentos, crenças, conceitos, preconceitos, automatismos, conveniências, verdades. Então preciso fazer uma recapitulação de tudo que eu vim fazendo da vida. E de acordo com essa lei, analisar. Isso eu devo continuar fazendo e isso eu devo me esforçar para não fazer mais. Aí a gente tem força, tem energia disponível para essa mudança, porque não é fácil. A gente sempre fica achando uma desculpa, como o rapaz lá do emprego, né? Uma desculpa para não pegar um emprego. E enquanto está cômodo, a gente vai levando. Né? Mas chega um momento, porque esse aprendizado é necessário. Então chega um momento em que a vida vai aumentando o grau de dificuldade, como num game, né? Para que chegue num ponto em que eu não consiga mais fugir. Eu vou ter que encarar a dificuldade. E aí pode ser de uma forma sofrida. É aquele ditado, né? Aprender pela dor ou pelo amor. Dificilmente a gente vai pelo amor. Então, entendendo isso aqui, talvez a gente acelere um pouco essa mudança necessária. Então, a lei de causa e efeito é aquela que está no cerne de todas as religiões, né? Não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Então, essa ideia está em todas elas. A fonte é a mesma. A fonte de todas as religiões é a mesma. O profeta de cada uma que trouxe de acordo com o povo poderia entender. Lei de sintonia vibratória. Essa lei foi verificada agora já se sabia antes, né, mas foi verificada pela física quântica, né, que o nosso pensamento tem poder de atrair aquilo que está associado, ligado, vibrando. Então, uma consequência disso é, se eu acordo de manhã e começo a reclamar, durante o dia eu vou atrair situações para continuar a reclamar. Então, sabendo disso, eu vou me esforçar para não reclamar mais, para agradecer. Aí eu vou atrair situações para continuar a agradecer. Então, é mais uma questão de entender esse mecanismo para que a gente force essa mudança, mudar hábitos, mudar vícios. As leis do psiquismo, essas nos influenciam em muito, são as que mais causam estrago. Por um pensamento estar no meu campo mental, eu assumo que ele é meu. E que por ser meu, né, a gente acha que tudo que é da gente é bom. E a gente dá desculpa se ele não é tão bonitinho. Né? Para os outros a gente aponta o dedo e critica. Para os nossos pensamentos ruins a gente dá uma desculpa. É por isso, é por aquilo, porque eu estava com pressa. Então a gente sempre tem um motivo para nos abonar as faltas, mas para os outros não. Então, entendendo por que a gente vive desse jeito, por que eu tenho esses pensamentos, essas vontades, por que eu funciono desse jeito, entendendo que o psiquismo da mulher é diferente do psiquismo do homem, ou melhor, o psiquismo feminino é diferente do psiquismo masculino, independente da condição sexual. Se eu entendo isso, eu compreendo que o outro é diferente e não vou esperar dele a mesma resposta ou reação que eu tenho.
porque o outro funciona diferente. Então a mulher consegue, a mulher não, o psiquismo feminino consegue trabalhar em modo paralelo. Então ela consegue cuidar de 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Se a mulher manda o marido cuidar do filho na praia, ele olhou para o lado e esqueceu do filho. Né? Ele não consegue ter foco em 2 coisas ao mesmo tempo. Então, entendendo isso, a mulher já toma cuidado, não manda ele cuidar do filho, então fica com um olho também no filho. Né? Então, entender que é diferente. Então, se quer que o homem perceba algo, olhe nos olhos dele, fale para ele, desliga a TV se está ligado, né? Porque senão ele está fazendo de conta que está escutando, mas não está. E depois peça para ele repetir. Aí tem 50% de chance de que ele entendeu o que você quis dizer. Então, são funcionamentos diferentes. Se eu entendo isso, eu não vou me estressar, vou evitar uma série de dificuldades. Porque ele não está fazendo isso para me irritar, ele faz isso porque é assim, ele funciona desse jeito. Então eu preciso fazer essa mudança, tão necessária reforma íntima. E se eu entendo as leis, eu vou me esforçar para mudar, mas eu vou encontrar pontos que vão ser difíceis de mudar, aspectos que eu não consigo, por mais que eu queira, por mais que eu saiba que devo mudar, isso é mais forte que eu. Então, nesses casos, eu busco um atendimento. Com um atendimento de captação de apometria, você consegue acessar a causa desse algo mais forte do que eu e trazer para ser trabalhado, tratado. Aí depois disso fica mais fácil de eu fazer a mudança, mas a mudança ainda é parte de mim. Só que quando eu tiro essa influência mais forte, fica mais fácil de eu colocar em prática essa mudança. Então a gente trabalha aqui com captação e apometria. E tem diversas outras terapias que também trabalham com o psiquismo. Sistêmica, constelação familiar, TVPs, barra de axis, e uma infinidade de terapias, e são necessárias para cada tipo de ser humano. Tem pessoas que vão se identificar mais com a constelação familiar, porque ela foi criada por um ex-padre, então ele trouxe mais para a linha do catolicismo. Então trata essas vidas passadas como antepassados, o que não deixa de ser verdade também. Estou trazendo uma dificuldade hoje, parte lá do meu bisavô. Mas se você for analisar quem foi teu bisavô, foi você mesmo. Você vem na mesma família para resolver, até você resolver todas as dificuldades com aquele grupo familiar. Então isso não é novidade, isso está lá na Bíblia, né? No Antigo Testamento. Teus pecados te reencontrarão, ou seja, você vai ser cobrado por aquilo que você fez na 3ª e 4ª geração. Não na 1ª e na 2ª, porque você não vai poder ser filho de você mesmo, né? Então, está dito isso tudo lá. A lei de sintonia vibratória também está no Evangelho. Orai e vigiai. Então, essas leis estão todas contidas no Evangelho. O Evangelho é um repositório de leis universais. Ou seja, é um manual do bem viver. Tirando a questão de religião, tá? O Evangelho não tem religião. Ele tem orientações do que você deve fazer, do que você deve seguir para ter uma vida melhor. O que ele fala lá para ver o reino de Deus, né? O reino dos céus. Ou seja, para você se libertar dessa prisão terrena. Essa figura ilustra o psiquismo. Tem alguém novo hoje aqui que nunca veio na segunda-feira? Uma pessoa, 2. Então sejam bem-vindos. Essa figura aqui ilustra a lei do psiquismo. Então eu conheço de mim apenas essa pequena parte aqui, ó. É o conhecimento, as memórias, as vivências desde o meu nascimento até agora. Isso é o que está no meu consciente.
Mas a psicologia estudou que existe uma memória inconsciente. E eles comparam essas memórias a um iceberg. O que está para fora da água é o consciente. E todo aquele restante do iceberg, em torno de 90% a 95%, está submerso. Então o inconsciente nosso é muito grande. Tem muita informação ali dentro, muita coisa que nos influencia hoje. Então ele é inconsciente para nós, mas ele não está inconsciente, ele vibra ativamente. E vibrando ativamente, essa vibração chega em nós, na ponta encarnada, como ressonância. Então, se eu entendo esse mecanismo, eu também vou prestar atenção no que acontece comigo. Eu vou entender, isso aqui pode ser influência de uma memória passada, vou trabalhar essa situação. Ou isso pode ser influência de uma memória passada, de uma época atrasada, de uma moral atrasada. Então não vou dar energia para essa ideia, para esse pensamento. Eu sei que não é bom no momento atual. Então você começa a viver conscientemente, estando na direção da vida. Porque a gente não pode botar culpa nesse povo aqui do passado, né? Porque não somos nós, é uma parte de nós. Não fui eu que vivi lá na realeza, ou passando a perna, ou na escravidão, ou escravizando. É uma parte minha. A minha vida hoje é uma nova proposta de aprendizado influenciada por tudo que foi no passado. Então eu não posso botar culpa nisso aqui. Se eu entendo as regras da vida, eu vou mudar, apesar de ter vontade de pular no pescoço do danado. Eu sei que não devo, então eu me seguro. Mas tem essa vontade, eu entendo que tem essa vontade. Se eu entendo que tem algo, eu posso estar precavido, preparado para não deixar isso estourar. Então a melhor forma de a gente não perder a cabeça durante o dia é de manhã cedo você pensar, a vida vai querer me aplicar um aprendizado hoje, então eu vou estar preparado. Então quando algo aconteceu, você já estava esperando. E não reage, você responde à situação. Então você vai criando artifícios para conseguir levar a vida e não mais se deixar levar por automatismos, por vícios, por tudo isso que a gente já foi no passado. Para quem está na primeira vez, então a proposta aqui é de estudo, tá? Podem perguntar, mesmo que não seja do assunto que eu estou passando aqui no momento, mas se for alguma dúvida relacionada a essa questão evolutiva, de mudança, de reforma, podem perguntar. Então nós estamos ainda numa fase muito infantil da nossa evolução espiritual. A gente está mais ou menos aqui como o Cascão. Acho que é o Cascão, né? É o Chico Bento. Então a gente fica rezando para Deus resolver nossos problemas. E a gente veio aqui viver justamente para a gente resolver os problemas, para que a gente use a nossa inteligência para enfrentar essas dificuldades e não pedir para que alguém faça e resolva como um milagre tudo que a gente tem para fazer. Senão não teria motivo da gente estar aqui vivendo. Se é para pedir para alguém vir fazer pela gente, né? A gente está aqui para enfrentar as dificuldades e a vida vai trazer as dificuldades que a gente precisar nessa existência. Então aí já é um ponto positivo, eu já não vou mais reclamar de nada. Eu entendo que tudo que acontece comigo é algo necessário para o meu aprendizado. E daí as coisas começam a acontecer e a gente reza pedindo paciência, né? E justamente aquilo que está acontecendo é para você exercitar a tua paciência. Deus não vai te dar um frasquinho de paciência para você tomar. Isso você vai conquistar com exercício. Então a gente está aqui para viver mesmo, para experienciar. Não é esperar que os outros façam pela gente.
Na codificação espírita, em obras póstumas, que foram textos que Kardec não publicou, mas ele já tinha escrito. Então eles reuniram essas anotações dele e fizeram a última obra da codificação. Então lá ele fala sobre a regeneração da humanidade, mais especificamente o que a gente está vivendo hoje. E isso aqui foi escrito em abril de 1866. Então, falando dessa regeneração ou também dessa transição planetária, né? Aqueles, consequentemente, poderão voltar e se sentirão felizes, porque isso lhes será uma recompensa. Então, quem entendeu essa proposta evolutiva, que está andando de acordo com essa proposta, vai ter vidas cada vez mais tranquilas. Porque ele entendeu a regra do jogo e está jogando bem. A gente está sofrendo porque não entende as regras do jogo e está atirando para todo lado. E fazendo coisas que causam dificuldades, por não saber. Então agora eu sei que a minha célula é um universo, e quase um universo em si mesma. E ela recebe toda a influência do meu pensamento. Então, se eu vivo reclamando da vida, o meu corpo fica recebendo esse bombardeio de energias deletérias e vão desorganizar o automatismo da célula. Aí vai gerar um câncer. Ou mais rápido ainda, quando você guarda uma mágoa. A mágoa tem uma energia 10, 20 vezes pior do que uma reclamação. Então você vai gerar um câncer porque está bombardeando, está se permitindo vibrar energias de mágoa, de reclamação. Então, se eu entendo que é lei de causa e efeito, que ninguém pode me magoar se eu não o magoei antes, então eu consigo perdoar. Ou pelo menos me esforçar para deixar para lá. Não vou mais me colocar na posição de vítima. E vou cuidar mais da saúde do meu corpo. Não vou estar bombardeando ele com essas energias que prejudicam esse automatismo celular. Então, por mais defesa que o nosso corpo tenha, e ele é muito bom e resistente nisso, a gente é tão insistente em guardar essa mágoa, em reclamar, em ficar vibrando essa energia de reclamação, de injustiça, de raiva, de inconformação, que o organismo não resiste. Chega um ponto em que ele entrega os pontos e aí começa uma doença grave. Né? Que importa que tenham sido e feito se animados de melhores sentimentos se encontram? Longe de se mostrarem hostis à sociedade, serão seus auxiliares úteis, porquanto pertencerão à nova geração. Não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles que, pelo orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, se tornaram surdos aos apelos do bem e da razão. Esses mesmos, porém, não estarão votados à perene inferioridade. Dia virá que repudiarão o passado e abrirão os olhos. Assim, orai por esses endurecidos, a fim de que se emendem enquanto ainda é tempo, visto que se aproxima o dia da expiação, ou o dia dessa transição. Né? Então ele está dizendo que a gente não vai sair daqui, a não ser quem ainda é rebelde, quem ainda pelo orgulho e egoísmo, sabendo disso, ainda não muda. Ele se compraz em viver dessa forma. Então essas pessoas não vão mais conseguir receber um corpo aqui na Terra. Não vai ter um útero capaz de absorver a vibração deles e fornecer um corpo para eles. Então não é uma expulsão arbitrária, é porque eles não têm mais condições de viver aqui nesse planeta. Porque a energia do orbe vai mudar. E das pessoas que vivem aqui também. Então, por isso, desse expurgo planetário, ou seja, dessa transição. Fala-se em torno de 2/3, gente, é muita gente. Então, quase 5 bilhões de encarnados, fora os desencarnados, né? Então, 4 bilhões e pouco de pessoas não vão mais poder continuar aqui na Terra.
eles vão para um outro planeta primitivo, mais primitivo que a Terra. Como a gente está aqui agora, né? A gente veio de um outro planeta, não soube aproveitar a oportunidade lá, e agora a gente entendeu, não, é desse jeito, tá bom, então vamos cooperar, vamos tentar mudar, vamos tentar melhorar. E agora a gente está tentando voltar para de onde a gente foi expulso, né? É o Adão e Eva lá, os expulsos do paraíso, né? Ele é uma metáfora desse expurgo que a gente veio, né? De um paraíso, de um local onde tinham tantas conquistas científicas, a qualidade de vida era tão boa, que a gente, por não aproveitar isso, a gente acabou sendo expulso de lá. E dessa forma, quem não aproveitar aqui, porque agora aqui está chegando como era lá naquela época, também não vai para um planeta inferior. E isso está na Bíblia, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, ou seja, tem muitos planetas. A gente não poderia pensar que Deus, né, um ser mais inteligente, a suprema inteligência, né, ia criar um universo com 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100 a 200 bilhões de estrelas, cada estrela, né, que é um sistema solar, para só a gente aqui na Terra ser filho único dele, né? Então não seria um bom custo-benefício esse projeto dele. Então eu creio que essa ideia está errada, no mínimo, né? Então o universo é rico em experiências. E isso a gente constata nos atendimentos, quando você abre principalmente situações mais difíceis de você trabalhar, você pega vidas em outros planetas. Geralmente autista tem um pezinho em outro planeta. Ele foi expulso de lá por uma rebeldia, por não aceitar a condição da vida naquele local. E agora chega aqui, o orgulho não deixa ele aceitar esse expurgo, né? Não aceita a vida aqui. Então isso a gente encontra nas investigações de psiquismo. Informações de vidas em outros planetas. Esse pessoal está tudo encarnado aí ainda, tá? Por isso que a gente vê toda essa maldade aí. Mas agora nessa transição, conforme eles forem desencarnando, eles não vão mais conseguir receber um corpo. Vão ser expatriados. Uhum. Infelizmente a maioria, como eu falei que 2/3, né? Persistirá na sua cegueira, e a resistência que virá a opor mascarará por meio de terríveis lutas o fim do reinado dos que a constituem. Desvairados correrão a sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era de renovação. E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. Você lembram daquela onda ali da baleia azul? Acho que era, né? Então a onda de suicídio está crescendo muito. E isso aqui já foi predito lá em 1866. Porque esse povo que não pode mais viver aqui recebeu essa última oportunidade e digamos, todo esse inconsciente, toda essa culpa do passado aflora e enlouquece mesmo. Se eles não buscarem essa mudança, causa essa loucura. É surto psicótico e tudo quanto é tipo de problemática mental. Então a gente, sabendo disso, consegue perceber o mundo que está à nossa volta e não se desesperar. Não que a gente ache, é bem feito, estão colhendo o que plantaram, não. A gente faz o que pode para auxiliar. Mas você compreende que existe uma lei em execução. Não é injustiça o que está acontecendo.
E de uma certa forma, essa loucura deles é um benefício, porque um espírito enlouquecido, ele vai ser expatriado, expurgado daqui de uma forma inconsciente. Ele vai como que desmaiado, anestesiado, e não vai sofrer tanto essa mudança. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. Ou seja, estão vivos, mas não estão mais conscientes. Não tem mais uma estrutura mental, psíquica saudável. São estes os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então isso é um processo natural. A Terra está mudando a vibração, quem não está de acordo com essa proposta não consegue mais viver aqui. Contudo, através da escura nuvem que vos envolve e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da Era Nova. A fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo e os povos estendem uns aos outros as mãos. A barbárie se familiariza no contato com a civilização. Os preconceitos de raças e de seitas que causaram o derramamento de ondas de sangue se vão extinguindo. O fanatismo, a intolerância perdem terreno, ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Por toda parte fermentam as ideias, percebe-se o mal e experimentam-se remédios para debelá-lo, mas muitos caminham sem bússola e se perdem em utopias. O mundo se acha empenhado num imenso trabalho de gestação, que já dura há um século. Nesse trabalho ainda confuso, nota-se, todavia, que predomina a tendência para determinado fim, o da unidade, o da uniformidade, que predispõe à confraternização. Então, lá em 1866, ele já dizia que esse trabalho já estava há um século, né? Esse trabalho de mudança. Então, ele começou lá em 1750. Esse processo de regeneração da Terra. E agora a gente está no auge dele. Depois a gente traz notícia boa. Vamos continuar mais um pouquinho com a transição aqui. Esse aqui é do livro Planeta Terra em Transição, do Espírito Ismael. Então, a situação atual dos habitantes da Terra, lá ele já tinha dito, lá Kardec, né, que a loucura ia chegar a tal ponto que é o que a gente está vendo aí hoje. Né? Então, a situação atual dos habitantes da Terra. Fisionomias carregadas, deixando ver as marcas dos pesados fardos, do cansaço de tantas enfermidades e sofrimentos causados pelas imperfeições morais de que ainda somos portadores. Então, por não entender ou por não aderir a essa proposta evolutiva, que veio muito forte com Jesus no Evangelho, resumido no mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, por não aderir a essa mudança, a gente vive com essas marcas, né? Pelas imperfeições morais que a gente, por comodidade ou por vício, acabou se permitindo, né? Então, os espíritos que ora se expressam violentamente na Terra, então essa violência acima do normal que a gente está vendo aí, é esse pessoal que está tendo a última oportunidade de uma vida aqui, e isso justamente para esse preparo para o expurgo. Então, tem essa última oportunidade de uma vida, quando perderem o corpo, já inconscientemente vão embarcar numa outra viagem para outro orbe. Então, são espíritos que estiveram magnetizados e em sono por quase 2000 anos, para não perturbar a evolução dos demais.
Esse fato aqui está relatado no Evangelho também. Diz que Jesus, logo após ressuscitar, né? Ressuscitar não, ele estava em corpo astral, né? Ele desceu ao centro da Terra e prendeu esse conjunto de espíritos que se comprazem no mal, ou que organizam esse mal, né? Impedindo eles de reencarnarem num corpo físico aqui na superfície. Lógico, de lá eles têm contato mental e conseguem induzir e têm uma influência grande ainda em pessoas que se sintonizam com as ideias deles. Então eles causaram mal, mas não causaram tanto mal por essa magnetização a que eles ficaram submetidos durante esses 2000 anos. E agora eles foram libertados dessa prisão para terem essa última oportunidade. Tiveram a sua última chance. Desencarnados serão exilados para os diversos orbes conforme suas necessidades e condições. Lá viverão em extremas dificuldades, disputando alguma comida e caverna com os animais avantajados e ferozes, sem armas e nenhum tempo para praticar maldades. Então, como um espírito desse deixa de pensar em maldade, praticar maldade e dar continuidade a isso, vivendo num planeta primitivo, onde todo dia ele tem que ficar preocupado em se manter vivo, alimentado e seguro. Depois de uns milhares de anos, geralmente melhora. Se não melhorar lá, vai de novo, sofre um expurgo. Até chegar num local que vai quebrar esse orgulho. Eu tenho um caso de um autista que eu tratei, que nessa vida ele veio com a proposta de cooperar. Então a grande dificuldade dele era não cooperar. Ele foi expurgado de um orbe por essa questão de não querer cooperar, e ele foi parar num planeta onde não tinha vegetação para você comer. A única fonte de alimentação era uma espécie de um coró, uma minhoca, que vivia aproximadamente 3 metros de profundidade. Então, uma pessoa sozinha naquele orbe não conseguia comer. Ela tinha que cooperar com 4, 5, para eles conseguirem cavar toda essa profundidade de 2 a 3 metros e conseguirem pegar comida e dividir. Então, sempre vai ter uma escola no universo, um planeta que vai quebrar a nossa rebeldia. A nossa rebeldia que determina se isso vai ser mais rápido ou não. Então, sabendo disso, a gente já tem mais ânimo para mudar aqui, para agradecer o que a gente tem aqui, porque poderia ser muito pior, né? Então, efeitos da transição planetária. Afloramento das memórias de passado. Então, nessa transição, como a proposta do plano de regeneração é de uma vibração superior, tudo que está no nosso inconsciente, vibrando nessa faixa de sombras, como classificou Jung, precisa ser aflorado, isso precisa ser ressignificado. Por isso tudo está aflorando, por isso a gente está vivendo desse jeito. Então trata uma coisa, parece mais duas para tratar. É essa limpeza do nosso inconsciente que está em plena atividade. Então é necessário esse afloramento. Sem esse afloramento a gente não ia fazer nada a respeito. Então isso é um pedido de ajuda. Então se observar o que está acontecendo comigo, o que a vida está querendo me ensinar, ou o que isso quer dizer, o que eu preciso fazer em relação a isso. Então essas memórias que foram reprimidas ou ocultadas por medo, vergonha, conveniência ou culpa, que precisam de ressignificação. Aí a gente vê uma notícia, por exemplo, de alguém que cometeu um delito e a justiça humana não pegou ele. Então ele saiu ileso. A gente acha que ele está saindo bem dessa situação. Então essa pessoa vai trazer uma perturbação numa vida seguinte, que sempre vai estar preocupado de alguém descobrir algo que ele fez de errado.
E não sabe o que é, porque não é da vida atual. É de uma vida anterior, quando ele fez e não foi pego. Então é bom que a justiça terrena pegue, para que isso não gere uma dificuldade lá na vida seguinte. Então a gente devia ter compaixão dessas pessoas que saem ilesas de delitos, de crimes. Porque a dificuldade delas é muito pior do que ter passado ali 20, 30 anos na prisão. Outro efeito, necessidade de corrigenda de antigas posturas, hábitos, vícios, atitudes, pensamentos, emoções e sentimentos. Então, entendendo que a proposta agora da regeneração é mudar a forma de como a gente veio vivendo. Então, eu não posso mais me deixar levar pelos vícios, pelas verdades, pelas crenças. Eu preciso tomar as rédeas da vida nas mãos e entender o que eu devo fazer, o que eu devo me esforçar para não fazer mais. Necessidade do exercício de fraternidade e cooperação. Eu vejo esse como um dos principais aprendizados que a gente está fazendo aqui na Terra, de respeitar o outro. O mandamento de amar o próximo como a si mesmo, de respeitar, de cooperar, de ajudar, de ser fraterno. Quando a gente viver isso plenamente, a gente não precisa mais encarnar aqui na Terra. Novas atitudes diante da vida, não mais responsabilizando obsessores, pessoas ou reencarnações passadas por nossas mazelas, mas sim buscando respostas em nós mesmos. Então não é dizer, isso é culpa de obsessão, ou é o meu inconsciente que está me perturbando agora, por isso que eu estou assim. Até tem essa causa, mas eu não posso me acomodar e dizer que estou vivendo por causa disso. Eu preciso buscar a solução, principalmente quando eu sei onde está a causa. A aceitação definitiva que o labor iluminativo exige, exige a urgente necessidade de autoconhecimento, educação dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções. Então, é um trabalho de iluminação. Como Jesus falou, a verdade que liberta. Iluminação é isso, é clarear, trazer toda essa nossa sombra à luz. O que é isso? É trazer uma consciência presa no passado, que faz parte do meu passado, e mostrar para ela, você sofreu sim, mas a tua vida já se encerrou, esse corpo morreu. E você sofreu porque também numa existência anterior fez os outros sofrerem. Você sofreu para sentir como está do outro lado, para não querer mais fazer isso. Então isso é trazer a sombra à luz. Mostrar para elas que não tem nada de errado, que não tem culpado nem inocente, que a gente está numa escola, aprendendo a se respeitar. E que se a gente sofreu foi porque não observou essa orientação, não respeitou. Então, com relação à vida, né, fazer com que a gente mude, acho que foi no começo dos anos 2000, 2007, 2008, se não me engano, no Paraná, numa enxurrada, num bairro lá, várias casas foram arrastadas e aquele povo lá, que já era miserável, perdeu tudo aquilo que tinha, né? E aí foi aberto um atendimento para auxiliar aquele pessoal. E daí manifestou-se o espírito que acompanhava a evolução daquele povo e falou, não, a gente vai ajudar, sim, eles estão precisando de resgate, esses que desencarnaram, mas os que não desencarnaram foi um chamado de atenção. Eles estavam vivendo na miséria e se acomodaram a isso. Então perderam o pouco que tinham para descruzar os braços ou para não se acomodar mais, para buscar algo, para usar a inteligência para melhorar a condição de vida. É aquela história lá do oriental, né, que estava numa peregrinação lá de instrução para o pupilo dele e passou numa casa que também viviam quase que na miséria. A fonte de sustento deles era só uma vaquinha.
Então lá 7, 8 pessoas viviam em função só daquela vaca. E quando, no outro dia cedo, quando o sábio continuou a caminhada, ele disse para o pupilo, ó, você vai escondido lá e empurra essa vaquinha no precipício. E o pupilo ficou assustado, mas como que eu vou fazer isso? É a única fonte de sustento deles. Não, vai lá e faz isso, depois você vai entender. Aí no retorno dessa peregrinação, passaram por aquela casa e estava tudo diferente. Tinha plantações ao redor da casa, a casa tinha pintado, estava tudo melhor. E foram lá perguntar o que tinha acontecido. Aí eles falaram, não, a nossa vaquinha caiu no precipício e a gente foi trabalhar. Então as pessoas se acomodam numa situação e têm condições demais, né? Então sempre que a gente cruzar os braços, a vida vai trazer uma situação para a gente descruzar. A gente não está aqui para ficar parado, para estar acomodado. A vida vai balançar a gente. E isso a gente vê principalmente em aposentados, né? Aposentou, aí não faz mais nada, dali uns 2, 3 anos está desencarnado já. Então trate de arrumar uma ocupação, algo para fazer, para melhorar, porque senão não tem sentido de você estar ocupando uma vaga aqui na Terra, vai embora. Então, se a gente está vivendo uma situação e você aceita aquilo e deixa de viver, você está perdendo uma grande oportunidade de mudança, de crescimento. Aqui conta uma história que relata isso, e muita gente vive nessa condição, né? Aí ele falando, minha mãe tinha muitos problemas, não dormia e se sentia esgotada, era irritada, rabugenta e azeda, e sempre estava doente, até que um dia, de repente, ela mudou. A situação estava igual, mas ela estava diferente. E certo dia o pai falou para a mãe, né? Amor, estou há 3 meses à procura de emprego e não encontrei nada. Vou tomar umas cervejinhas com os amigos. Ela respondeu, tudo bem. E o irmão falou, mãe, eu vou mal em todas as matérias da faculdade. Ela respondeu, tudo bem, você já vai se recuperar. E se não conseguir, é só repetir o semestre, mas você paga a matrícula. E a irmã mãe batia o carro e ela, tudo bem filha, leve para a oficina, procure uma forma de pagar o conserto, enquanto arrumam vá trabalhar de ônibus ou de metrô. Sua nora lhe disse, sogra, venho passar uns meses com vocês. Tudo bem, ajeite-se na poltrona da sala e procure os cobertores no armário. Todos nós na casa da minha mãe nos reunimos preocupados ao ver essas reações. Suspeitávamos que tivesse ido ao médico e que ele tivesse receitado uns comprimidos de Sivirin, de 1000 miligramas. Com a certeza também estaria ingerindo uma overdose. Propusemos fazer uma intervenção à minha mãe para afastá-la de qualquer possível vício que viesse a ter com algum medicamento anti-birras. Mas qual não foi a surpresa quando todos nos reunimos em torno dela e minha mãe nos explicou. Demorei muito tempo para perceber que cada um é responsável pela sua vida. Demorei anos para descobrir que minha angústia, minha mortificação, minha depressão, minha coragem, minha insônia e meu estresse não resolvem seus problemas, mas sim aumentam os meus. Eu não sou responsável pelas ações dos outros, mas sim responsável por minhas reações diante disso. Então eu não sou responsável pelas ações dos outros, mas como eu reajo diante disso. Portanto, cheguei à conclusão de que meu dever para comigo mesmo é manter a calma e deixar que cada um resolva o que lhe cabe. Eu só posso ter ingerência sobre mim mesma. Vocês têm todos os recursos necessários para resolver suas próprias vidas. Eu só poderei dar-lhes o meu conselho se por acaso me pedirem, e segui-lo ou não depende de vocês. Por isso, de hoje em diante, eu deixo de ser o receptáculo de suas responsabilidades, o saco de suas culpas,
a lavadeira de seus arrependimentos, a advogada de suas faltas, o muro de seus lamentos, o depósito de seus deveres. Deixo de ser quem resolve seus problemas ou cumpre suas responsabilidades. A partir de agora, declaro-os a todos adultos, independentes e autossuficientes. Eu atendo no mínimo uma vez por mês alguém nesse estado aqui. Ela se sente na obrigação de levar a família nas costas. E só está impedindo a evolução, o crescimento daquele pessoal ali. Porque está favorecendo a eles continuarem a viver daquela forma. Então se um pai ou uma mãe permite por uma proteção que o filho continue numa vida cômoda, fazendo aquilo que não é correto fazer, ela está impedindo ele de se melhorar. E ela em algum momento vai faltar e não vai conseguir protegê-lo da vida. E aí ele vai estar fraco perante a vida, porque não enfrentou nenhuma contrariedade, não precisou fazer nenhum esforço. E aí na vida seguinte vem sem condições, para não permitir que o filho tenha uma vida cômoda, para que ele arregace as mangas e trabalhe e conquiste o que é dever dele conquistar. Como os pais daquele vídeo do início, né? Para ele ficar em casa ele precisava procurar emprego. Então estavam certo com aquilo, né? Não se incomodam com ele também está cômodo com a situação. E toda a deseducação que você causa numa pessoa a qual você é responsável, você vai precisar reeducá-la. Então, se lá no passado eu não ensinei a trabalhar, agora eles vêm e ficam morando em casa até os 40, 50 anos. E aí fica reclamando, mas por quê? Porque você deseducou ele lá no passado, não ensinou ele a trabalhar. Não ensinou a ser responsável por ele mesmo. Então a gente não pode reclamar do que acontece com a gente. Tudo é fruto do nosso plantio. E sabendo disso, a gente não vai reclamar mais para os outros. O que acontece com a gente vai correr atrás e vai resolver. Alguma colocação, alguma dúvida? Um aviso, pessoal, com relação à evangelização infantil. Crianças de 6 a 12 anos podem participar da evangelização, que fica no piso superior. Crianças menores ficam no piso térreo com a Fernanda. Então, o recado aqui da evangelização infantil. O horário é das 18h45 às 19h45. Pode buscar até às 20 horas, por conta aqui do término e de agendar os horários, né? Então, cumpram esse horário e não faltem, porque tem um conteúdo para estudar e cumprir, ou seja, tem uma continuidade nesse estudo. Então, quem se propõe a trazer o filho, procure manter esse compromisso. Crianças também com atraso com mais de 15 minutos, aí não vão poder continuar para não atrapalhar o andamento do estudo. Aí ficam aqui embaixo com a Fernanda, tá? Com os pequenos daí. Diga. Na segunda-feira, no horário da vida consciente, tá? Das 18h45 até as 19h45. E aqui, quem está aqui pode aguardar até o encerramento, que ela ainda fica lá aguardando, tá? Então, de 6 a 12 anos, evangelização. Abaixo de 6 anos e acima de uns 2, 3, né? Não temos berçário aqui, tá? Podem ficar com a Fernanda aqui embaixo. O CEPA está promovendo um jantar dançante para a manutenção da casa, tá? A gente está aqui, está tudo bonitinho, banheiro limpo, com papel, com água, luz, ar-condicionado, mas isso gera um custo enorme para uma casa dessa, tá? Então, a gente promove esse evento para
para que a gente consiga manter a casa, para que vocês tenham todo esse conforto, tá? Então, quem puder colaborar, vai ser no dia 21 deste mês, um sábado, no restaurante da Arveg. R$ 40 por pessoa, é o jantar e a música, né? Com a banda Evandro Luca. Eles vão tocar músicas dos anos 70, 80 e 90. E também haverá o sorteio de uma bicicleta e mais 3 prêmios. Bebidas não inclusas, tá? É só o valor da comida. São 2 pratos de risoto, um vegetariano, outro não, e 2 pratos de massas com molho, um vegetariano e outro não. Com saladas, com sobremesa. Então, estão convidados e que possam ajudar aqui na manutenção da casa. Este ano também, o CEPA trouxe como uma proposta de divulgação do Evangelho. Então, quem não tem o Evangelho, pode pedir lá na secretaria que a gente tem para distribuição gratuita, tá? E na primeira folha do Evangelho tem um roteiro de como fazer o Evangelho no lar. É uma ferramenta muito poderosa para manter o nosso lar harmonizado, com uma energia saudável. Então, quem puder fazer, não obrigue ninguém a fazer, quem estiver disposto a fazer, mesmo que seja só você, escolha um dia da semana, uns 10, 15 minutos só, ler um trecho do Evangelho, pode ser aleatório, pode ser sequencial, vocês aqui determinam, coloque lá um jarro de água para receber as energias da espiritualidade que sabe o que a gente está precisando, né? Então aqui tem um roteiro simples para que vocês, quem quiser manter a sua casa harmonizada, que possa fazer semanalmente. O Evangelho também serve como um conselheiro. Quem já teve atendimento espiritual percebeu já que no início do atendimento a gente peça que pense na dificuldade que está passando e que abra aleatoriamente o Evangelho. E geralmente vem algo relacionado com o que a pessoa está passando. Porque não somos nós quem abrimos, né? É a espiritualidade ou o meu eu superior que vai direcionar para o que a gente precisa ouvir ou ler naquele momento. Então, se estiver em casa numa dificuldade, pode fazer isso também. Peça uma resposta e abra o Evangelho. Geralmente vem puxão de orelha, mas é bom, daí a gente consegue iniciar essa mudança, né?